Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, eu creio que Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Amém. Assim como nós estamos vivendo essa atmosfera gloriosa nesse dia, e essa atmosfera é criada por aquilo que nós respondemos. O Senhor deseja criar algo a partir de mim, o Senhor deseja criar algo a partir de você. É por isso que o título que eu quero compartilhar a palavra nessa noite é Palavras Criam Realidade. Diga comigo, palavras... Isso mesmo, vocês estão bem. A palavra do Senhor nos diz, se você quiser abrir comigo, em Isaías, capítulo 57, versículo 19. Talvez você esteja em outra versão. Isaías 52, versículo 19. A palavra nos diz o seguinte: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão perto, estão longe, perdão, e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Eu acredito que isso daqui é muito poderoso. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, o Senhor nos cria a partir de uma palavra, o Senhor fala, e o Senhor tem esse poder criativo. E como nós somos os seus filhos, nós também carregamos a mesma natureza de Deus. Quantos creem que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você agora tem uma nova natureza, uma natureza celestial? Diga glória a Deus. E olha o que Isaías está falando, o Senhor está falando: como fruto dos seus lábios eu criei a paz. O Senhor não está dizendo que é através das palavras dele, mas o Senhor está dizendo, olha, como fruto dos seus lábios, eu crio a paz. Não é nós que temos poder, mas o Senhor em nós. Nós temos agora a autoridade de dar nomes, de criar, de nomear, porque o Senhor nos deu essa autoridade de nomear, de governar. E essa é a natureza de uma pessoa que nasceu novamente em Cristo. De criar uma realidade. O Senhor está nos chamando nessa noite a nós declararmos as promessas de Deus. Quanto tempo nós conseguimos profetizar, quanto tempo nós conseguimos permanecer até que a paz seja criada, até que uma nova realidade seja formada? Porque uma nova realidade, ela não é formada do nada, mas quando nós começamos a declarar, quando nós começamos a profetizar, nós começamos a avançar o reino de Deus. Eu amo que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus está dizendo, que desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus, ele é tomado pelo esforço, e os que usam de forças, é que se apoderam desse reino. Talvez você deseje viver a paz, talvez você deseje viver uma nova realidade, mas essa realidade, ela não é criada a partir do nada. Você precisa declarar, você precisa engajar, você precisa permanecer neste lugar, insistindo, até que você veja. Até que o Senhor te mostre, até que você sinta no teu espírito, que Deus está fazendo algo. Quantos são capazes de sentir no seu espírito, quando Deus está criando algo? Nós, como nascidos de novo, nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então você tem que permanecer, você tem que profetizar até você ver que Deus está fazendo algo novo. E nessa noite eu quero te dar 3 pontos para que você possa criar a realidade. O primeiro ponto é: eu crio realidade quando eu não sou passivo. Querido, não existe neutralidade no reino espiritual. Ou você está do lado A, ou você está do lado B. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do reino das trevas. A minha oração é para que você esteja do lado de Deus. Mas nós precisamos nos posicionar, nós não podemos ser passivos. Lucas, o que é ser passivo diante de Deus? É quando as pessoas estão dizendo algo, é quando as pessoas estão dizendo algo contrário à palavra de Deus, e você fica calado, e você fica passivo, como se você não necessitasse se posicionar. E a chamada de Deus para mim, a chamada de Deus para você, é quando nós estamos principalmente numa situação, quando alguém está dizendo algo contrário à palavra de Deus, nós nos posicionamos, porque o nosso desejo é ver o reino de Deus avançar.
é ver vidas sendo transformadas, é ver vidas sendo restauradas. Então eu não posso aceitar que pessoas à minha volta estejam falando algo contrário da palavra de Deus, e nós começamos a ficar calados. Não, eles já sabem que Deus existe, eles estão falando isso aqui, mas essa não é a forma de Deus transformar, essa não é a forma de Deus mudar situações. Deus não muda situações quando eu e você estamos no modo passivo. Mas o Senhor nos muda quando nós nos posicionamos, como nós nos levantamos, quando nós declaramos uma palavra. E eu amo o que Caleb faz lá em Números 13, abre a sua Bíblia comigo, em Números 13, versículo 26, enquanto você vai abrir na sua Bíblia em Números 13, versículo 26, eu quero explicar para você o que está acontecendo. O Senhor tira o povo aqui do Egito, está conduzindo ele para a terra prometida, aquele povo para a terra prometida, e o Senhor agora fala para Moisés: Moisés, levanta 12 líderes, um de cada tribo aqui, para espiar a terra, para ver se de fato essa terra é boa, para literalmente mostrar para o povo de Israel que Deus realmente está conduzindo eles para uma terra que manda leite e mel. E Moisés diz para aqueles espias o seguinte: olha, sejam fortes e tragam o fruto daquela terra. Isso me marca muito, porque o fruto era uma comprovação, era algo palpável, era algo visível, que realmente o lugar que Deus estava conduzindo aquele povo era um lugar próspero, um lugar de bênção. E olha o que a palavra está dizendo lá em Números 13, 26. Então eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade, disse aos espias, e a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a ele e toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Olha o que a palavra diz, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Eu amo a postura de Caleb, porque ele estava aqui em desvantagem. Dos 12 espias, 10 agora trazem um relato negativo, começa a gerar pavor, começa a gerar medo na nação ali de Israel. Eles começam a falar: olha, a terra é boa, o fruto, o cacho de uva, 2 homens era necessário para carregar, olha, é poderoso, mas tem uma coisa: o povo de lá é poderoso. Se nós irmos lá, nós vamos morrer e não vai dar certo. E Caleb, você pode ver que os 10 espias iniciam o relato, e Caleb agora se levanta. Caleb não fica passivo, ele não aceita aquele relato, ele diz assim: olha, calem a boca. Isso me marcou muito. Caleb mandou todo aquele pessoal calar a boca, porque Caleb não era um homem passivo. Eu não estou falando que você, a partir de amanhã, tem que ser uma pessoa mal educada e mandar todo mundo calar a boca, está comigo? Mas esse calar de Caleb é uma posição, é uma revolta no mundo espiritual, porque aquele povo estava vendo que o lugar que Deus estava levando eles era um lugar de bênção, um lugar de vitória. Algo que me marca muito é que esses 10 espias, eles veem a terra prometida. Isso me deixa em choque, porque eles veem a terra prometida. Eles veem aquilo que Deus queria fazer através da terra que o Senhor estava conduzindo eles. E mesmo assim, eles não conseguem responder aquilo que eles estão vendo. Isso aqui também serve para mim, isso aqui também serve para você. Quantas vezes o Senhor tem colocado algo diante de mim, algo diante de você, você está vendo e você não consegue concordar com aquilo que Deus está te mostrando? Está comigo? Aqueles espias, eles viram a terra. Não foi imaginação. Olha, a gente teve um sonho
O sonho que eu vi era que os cachos eram grandes, que a terra manava. Não foi isso, eles visualizaram, eles viram. Eles ficaram 40 dias ali espiando, entendendo como que era, como que funcionava. Ficaram 40 dias, não foi um dia, não foi, eles chegaram lá na montanha, viram do nada e voltaram. Ficaram 40 dias. Como é possível, irmãos, 10 pessoas ficar 40 dias visualizando algo e mesmo assim conseguir trazer um relato negativo? Os 10 espias deviam muito estar debaixo da influência das trevas. Não é possível. E muitas vezes nós estamos vendo e o Senhor está esperando uma resposta minha, uma resposta sua. Algo que quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou comigo dizendo: olha, o ver não te garante que você vai viver. Muitas vezes nós estamos pensando: olha, eu vi, eu vou ver. Não, se você não se posicionar, se você não declarar, você não vai viver. Porque aqueles espias, eu não sei se você sabe, depois se você quiser ler em casa, Números 14, quando eles começam a trazer aquele relato, o povo de Israel começa a chorar, começa a gritar, começa a dizer: olha, a gente poderia voltar para o Egito, porque nós vamos morrer. Sabe o que acontece com aqueles 10 espias? Eles morrem. Sabe o que acontece com a jornada do povo de Israel, que era para durar 40 dias? Dura 40 anos. Sabe por que dura 40 anos? Porque eles decidiram não ouvir a voz de Deus. Quando nós decidimos isso, não ouvir a voz de Deus, nós vagueamos sobre a terra. Nós damos volta que era para durar um mês. Talvez tem situações na sua vida, querido, que você está vivendo 10, 20, 30 anos, porque você está sendo passivo, porque você está concordando com aquilo que está sendo proposto diante de você. Esse povo aqui experimentou de muitos e muitos milagres. Qual seria a dificuldade de Deus dessa terra para eles? Ao invés de lembrar dos testemunhos, dos feitos, a palavra de Deus diz que nós devemos contar de uma a outra geração os feitos do Senhor. Em vez deles começarem a lembrar do maná, do mar sendo aberto, das pragas, como o Senhor trouxe provisão, como eles experimentaram da roupa crescendo, eles decidiram ouvir 10 pessoas com relatos negativos. Eu e você precisamos nos posicionar para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. A mentalidade do reino, ela não nega os problemas, está comigo? A mentalidade do reino não nega que existem gigantes, não nega que existem problemas, mas a mentalidade do reino diz: tem um problema? Amém, glória a Deus, traga para mim, eu nasci para isso, assim como Jesus veio aqui na terra, eu também nasci para desfazer as obras das trevas. Eu e você precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Algo que eu quero encorajar você: a partir de amanhã você não vai ser passivo. Quando você vê uma situação que está contrária à vontade de Deus, você não vai concordar. Lucas, porque eu não devo concordar? Porque tudo que não é bom, tudo que não é justo, tudo que não é agradável, tudo que não tem paz, tudo que não tem justiça, tudo que não tem alegria, não vem de Deus. Eu não sou obrigado a concordar com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas o que Deus colocou em mim, o que Deus colocou em vocês, é uma coragem para nós criarmos realidade, mesmo que tenha gigantes, mesmo que tenha dificuldades diante da nossa frente. Mas para nós vermos isso, nós não podemos aceitar, nós não podemos ser passivos. Eu amo que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 1:20, perdão. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim e o amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu amo essa passagem porque ela nos está dizendo algo poderoso. Está dizendo que nós já temos o sim, nós já temos o amém em Cristo. Todas quanto forem as promessas de Deus para mim e para você, você já tem o sim, você já tem o amém em Jesus. Quantos tem promessa aqui nessa noite? Eu quero te dizer, você já tem o sim em Jesus para você viver essa promessa. Mas sobre o que você tem dito o amém de Deus? Sobre o que você tem dito eu concordo, eu ligo? Lembra que a palavra de Deus diz?
que tudo que nós ligarmos aqui na terra seria ligado aonde? Seria ligado nos céus. Todas as vezes que nós falamos algo aqui, como nós lemos no capítulo que nós introduzimos, quando nós liberamos palavras, o Senhor cria algo através de nós, através das nossas palavras. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai responder pensamentos. Eu acredito que Deus nos sonda e Deus pode fazer algo, mas essa não é a forma que o Senhor deseja fazer. O Senhor deseja fazer quando nós profetizamos, quando nós declaramos, quando nós tomamos posse daquilo que o Senhor deseja fazer através da nossa vida. Eu amo que 2 Coríntios 4,13 está dizendo: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Isso daqui é poderoso, porque ele está nos dizendo: olha, não adianta crer, nós precisamos externar isso, nós precisamos falar, nós precisamos dar vida. Se você diz que crê e fica calado, não terminou a obra, porque o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: eu criei, por isso falo. Eu não criei e agora eu fico calado. Eu creio e falo. O que o apóstolo Paulo fala? Não seja passivo. Você disse que crê, Deus sabe. Querido, Deus sabe, mas o chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para você é começar o que? A falar, a declarar. Sobre o que você tem falado, sobre o que você tem criado. E eu amo o que Marcos 5, 21. Quero abrir com vocês Marcos 5. Está lá em Marcos 5, a partir do versículo 35. A história é grande, eu só quero explicar para você o que está acontecendo aqui. Jairo, uma pessoa muito importante, um dirigente da sinagoga, chega até Jesus e ele pede para Jesus: Jesus, tem como o senhor ir na minha casa? Minha filha está muito enferma. E Jesus diz: não, vamos lá. E Jesus, ele está indo nesse caminho e de repente uma multidão está empurrando Jesus, onde ele estava tinha multidão, e a multidão está empurrando ele. De repente uma mulher toca. Quem lembra dessa mulher? A mulher do fluxo de sangue, ela é curada. E nesse todo o processo, quando Jesus para curar essa mulher, na verdade ela toca, sai poder de Jesus é curada através desse simples toque em Jesus. E o que eu acho muito interessante é que nesse meio do caminho, pessoas chegou até Jairo e disse o seguinte: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha está morta. E Jesus me marca muito, porque olha o que a palavra de Deus está dizendo. Vou ler isso, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram: não precisa mais incomodar o mestre. Olha o que o versículo 36 está falando, Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente crê. E aí lá no versículo 39, nós continuamos. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança e depois você sabe o que acontece: Jesus ressuscita aquela menina. Essa história me marca muito porque Jesus estava diante de uma situação que ele poderia ser passivo, mas isso não faz parte da natureza de Jesus. Quando eles aparecem, Jesus ouve aquilo: olha, a filha está morta já, não incomoda mais. Jesus disse: olha, fica tranquilo, apenas crê. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação de morte, uma situação que tudo que nós vemos é caos, tudo que nós vemos é falta de ordem, e tudo que nós precisamos é crer, mas como eu já falei anteriormente, o crer é acompanhado de algo. Jesus não bate no ombro de Jairo e fala assim: tudo bem. Jesus dá uma resposta para Jairo: Jairo, eu não faço caso do que eles estão dizendo. Eu acho muito interessante. Eu não faço caso do que ele está dizendo, apenas creia.
Quantos conseguem fazer? Quantos conseguem deixar de mão aquilo que as pessoas estão dizendo para você, fazendo, eu prefiro confiar naquilo que Jesus está dizendo a meu favor? Isso para mim que é poderoso, porque a palavra de Deus está dizendo o que Jesus disse, não do que a palavra, o que Marcos está narrando, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Muitas vezes nós temos que fazer de besta, porque se nós ficarmos ouvindo coisas que não são da vontade de Deus, isso começa a dar vazão, começa a entrar no nosso coração, começa a gerar desânimo, isso começa a nos impedir de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando alguém, a partir de amanhã, chegar para você e dizer algo contrário daquilo que o Senhor diz, sabe o que você faz? Não faz caso disso não. Segue o jogo. Caminhe. Apenas crer, porque como nós já lemos nessa noite, todas quantas forem as promessas, nós temos em Jesus o sim e o amém. Qual que é a postura que você tem quando você recebe uma palavra que é contrária à vontade de Deus? Estava falando isso nessa manhã. As orações mais poderosas que eu já fiz até hoje, acredito também você, são orações onde as situações estão nos mostrando algo totalmente contrário. E agora nós começamos a orar, nós começamos a entrar em espírito, nós começamos a guerrear, nós começamos a declarar, porque nós queremos ver a realidade dos céus se realizando, se cumprindo nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que a forma como o Senhor vai cumprir a promessa em nossas vidas é dizendo, olha, aqui está a chave da sua casa. Pegue aqui e entre. Muitas vezes pessoas estão dizendo que pensam que vão receber autoridade, vão receber a manifestação da glória de Deus apenas no sonho. Olha, depois desse sonho eu nunca mais fui mesmo. Eu creio que Deus pode fazer isso. Só que Deus, Ele trabalha com transformação, Deus, Ele trabalha com processo. Amo que Filipenses 1,6 diz que o Deus que começou a boa obra em nós, Ele está mantendo em desenvolvimento até o dia de Cristo Messias, o Yeshua. Para nós vivermos, para nós nos transformarmos, nós precisamos passar por esse processo. Esse processo termina quando? O dia que Jesus voltar para mim, o dia que Jesus voltar para você. E talvez você está pensando, olha, eu não estou vendo. Não, nós não estamos vivendo porque muitas vezes nós temos sido pessoas passivas. E o reino de Deus é tomado por pessoas que são ativas, pessoas que estão dispostas agora a guerrear, pessoas que estão dispostas agora a se levantar e pagar o preço que for possível para ver a glória de Deus, ou o reino de Deus sendo manifestado. Eu não li com vocês, mas se você chegar, ler na sua casa lá em Números 14, acerca ali da história dos dois espias que trouxeram relatos positivos, que foi Josué e Caleb. A nação de Israel estava ousando apedrejá-los, porque eles estavam trazendo um relato positivo. Isso para mim é uma grande loucura. Duas pessoas estavam cheias de Deus, estavam alinhadas com a vontade de Deus, estavam trazendo a verdade de Deus, e mesmo assim a nação estava ameaçando apedrejá-los. Isso significa que quando nós nos posicionamos a favor da palavra de Deus, muitas vezes pessoas vão tentar nos machucar, pessoas vão tentar nos ferir. E não é porque pessoas vão tentar nos ferir, não é porque pessoas vão tentar nos machucar, que agora eu decido ser passivo. Olha, a partir de hoje, esse negócio de ser valente, de guerrear, de ser ativo no reino de Deus, dá certo não, porque cada vez que eu me levanto para manifestar o reino de Deus, tem uma pessoa contra mim. Nós não devemos pensar dessa forma. Lembra, a mentalidade do reino diz, me traga os problemas que nós vamos resolver. Nós nascemos para desfazer as obras das trevas. Quero abrir com vocês também Ezequiel 37. Não precisa abrir, Ezequiel 37. Versículo 1 diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos.
Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei-os, os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho de um homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Isso daqui para mim é algo que eu já falei nessa noite, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor dá uma visão para Ezequiel. Ezequiel está num vale de ossos secos, estava muito seco, não tinha vida nenhuma. Deus dá uma visão, e Deus começa a dialogar, Deus começa a conversar com Ezequiel. Ezequiel, tem uma pergunta para fazer para você. Esses ossos aqui, eles podem tornar a vida? Qual que é a resposta de Deus? Qual que é a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. Querido, nós não precisamos perguntar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre ela é boa, perfeita e agradável. Você acha que a resposta de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, a minha vontade realmente é que esses ossos continuem aí? A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus sempre ela é boa, perfeita e agradável. O que Deus responde para Ezequiel? Ezequiel, começa a profetizar, começa a declarar. A partir do momento que Ezequiel começa a concordar com aquilo que o Senhor tinha dito, começa a gerar vida. Todas as vezes que nós concordamos com a palavra de Deus, todas as vezes que nós concordamos com aquilo que o céu está dizendo, isso gera vida. E todas as vezes também que nós não concordamos com aquilo que o Senhor está dizendo, isso gera morte. Por isso, a partir de hoje, procure concordar com aquilo que os céus estão vendo, não com aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, não aquilo como os jornais estão noticiando, não aquilo que as pessoas à sua volta estão conversando, mas procure ouvir a voz de Deus e apenas concorde com a voz de Deus, porque isso é o suficiente. É o suficiente quando nós concordamos com a palavra de Deus, quando nós dizemos: Deus, eu desejo que o Senhor faça isso através de mim. Olha o que Jesus está dizendo em Mateus 17:20, porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vão daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Jesus está dizendo: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão começar a dar ordem para montes, e montes vão começar a ser removidos, eles vão começar a mudar de lugar. Qual é o monte que você precisa dar uma ordem? Talvez seja o monte das suas finanças, talvez seja o monte da sua família, talvez seja o monte dos seus negócios, talvez seja o monte da sua vida espiritual. Talvez você entrou aqui nessa noite totalmente seco. Você já tem talvez meses, talvez até anos que você não consegue sentir a presença do Senhor. Mas qual é a forma que você vai ficar? Você vai aceitar continuar mais anos e anos sem sentir a presença de Deus? Você vai aceitar continuar anos e anos sem a sua família ser transformada? Simplesmente porque você não quer falar, simplesmente porque você não quer profetizar, simplesmente porque você não quer dar ordem ao caos, dizendo: olha, beleza, eu estou vendo o caos, mas através da fé eu creio que isso pode ser transformado. Quando nós decidimos ser pessoas ativas, os céus começam a olhar para mim, os céus começam a olhar para você, e o Senhor começa a dizer: ali tem uma pessoa que está concordando conosco, vamos lá e vamos agir. Quando nós não somos passivos, nós estamos chamando os céus para intervir ao nosso favor. Por isso, a partir de hoje, decida ser ativo, profetizar e declarar. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é: eu crio realidades quando eu sou intencional.
Eu mudo a realidade das coisas declarando a palavra de Deus. Queridos, comece a ver coisas maiores. A partir de amanhã, se surgir uma situação, comece a ver aquilo que Deus deseja fazer. Lucas, o que Deus deseja fazer? O que Deus deseja fazer está lá em 1 Coríntios 2,9, que as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, as coisas que não penetrou no coração do homem, essas são as coisas que o Senhor está preparando para aqueles que... O que o Senhor está preparando para mim e para você? É luta? É problema? É dificuldade? Não, o Senhor não está preparando isso. Jeremias também diz que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para que nós tenhamos o fim que nós desejamos. Os planos de Deus para mim e para você não são de problemas, mas aliás, são em vitória. Eu gosto do que a palavra de Deus diz: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Jesus nós não somos conduzidos para a derrota, mas em Cristo nós somos conduzidos à vitória. Porque Jesus veio nessa terra para desfazer as obras dessa terra. Jesus veio nessa terra para desfazer as obras do inimigo. Jesus veio aqui nessa terra para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Por isso seja intencional para declarar, por isso seja intencional a profetizar, a ver coisas maiores. Querido, quando você começa a ver coisas maiores, quando você começa a ser intencional, isso vai dando vazão, você vai começando a crer. E isso, como nós lemos lá em Isaías no início, essas palavras que saem da nossa boca agora não estão somente transformando as nossas vidas, mas está transformando as pessoas de perto e de longe. Eu amei esse versículo de Isaías. Talvez, eu não sei, mas meus olhos foram fechados para esse versículo. Parece que só hoje que eu encontrei esse versículo em toda a minha vida. Nunca lembro de ter lido esse versículo na Bíblia, por mais que eu já li a Bíblia inteira diversas vezes. Quando eu declaro, eu estou criando paz, não somente para as pessoas que estão perto, mas olha o que a palavra está dizendo, até para as pessoas que estão de longe. Sabia que pode ter uma pessoa lá na África que você conhece, uma pessoa na Europa, uma pessoa nos Estados Unidos que você pode declarar daqui, aquela pessoa pode receber? Porque o Senhor deseja criar através de nós. E quando você vê coisas maiores, é isso que acontece. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Provérbios 12,14. Do fruto da sua boca, o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Querido, as nossas palavras são sementes. Talvez você não está vivendo hoje, porque o que você disse ontem não foi de acordo com a palavra de Deus. Lembro recentemente que uma pessoa disse para mim, falou: Lucas, eu estava iniciando um processo de gravidez, eu tinha passado alguns meses, e eu não ficava grávida. E aí uma das vezes que eu estava orando, o Senhor me lembrou em oração, que todas as vezes que um profeta ou alguém declarar para minha vida: olha, eu te vejo grávida, e a primeira resposta que sai da minha boca era: está amarrado. Quantas vezes pessoas estão profetizando algo para nós e nós não estamos concordando com aquilo que o Senhor está pondo diante de nós? Já falei isso nessa noite. O Senhor muitas vezes coloca as bênçãos diante de nós. Lembra que o Senhor está dizendo para o povo de Israel, se não estou enganado lá em Deuteronômio: eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição, é vocês que escolhem. Muitas vezes o Senhor coloca a bênção e a maldição, e na nossa ignorância nós preferimos escolher a maldição. Como que eu faço? Eu me arrependo. Eu começo a pedir perdão, dizer: Deus, eu fui ignorante. Eu disse algo que eu não poderia ter falado. Deus, e agora através da fé, a tua palavra está me dizendo em Provérbios que do fruto da minha boca eu vou me beneficiar. Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu quero me beneficiar com as minhas palavras. Eu não quero me autodestruir com as minhas palavras. Eu quero ser uma boca do Senhor, eu quero criar realidades. Eu quero que não somente a minha vida seja transformada através das minhas palavras, mas as pessoas que estejam à minha volta, não somente perto, mas as pessoas que estejam longe, também sejam tocadas por aquilo que eu estou falando.
É por isso que eu preciso ser intencional com aquilo que eu estou dizendo. Qual foi a última vez que alguém glorificou a Deus através de sua vida por algo que você disse? Nossa, isso que você compartilhou comigo faz muito sentido, fui muito edificado. Glória a Deus pela sua vida. Sabia que pessoas podem glorificar a Deus através das nossas vidas? Porque tudo que nós fazemos agora, queridos, é para a glória de Deus. Eu amo que a palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer coisa que seja para a glória de Deus. E isso inclui as nossas palavras. Olha o que Hebreus 11:3 está dizendo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito no que é visível. Nós, como God Provider, vamos recitar isso aqui. Se você faz parte da nossa igreja, ou se você está chegando agora, você vai cansar de ouvir isso. Nós acreditamos que a terra foi feita do invisível. O Senhor deseja colonizar a terra de acordo com seus princípios eternos que estão nos céus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Pela fé entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Quantas vezes nós queremos ver para começar a crer? Quantas vezes nós queremos ver para começar a declarar? Você não declara simplesmente quando as coisas estão legais, mas é sobre isso que eu estou falando, que palavras criam realidades. Lucas, eu não estou vendo, mas em nome de Jesus, nessa noite você vai começar a declarar e você vai ver pela fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é o que eu estou esperando. E se eu creio, nós já lemos isso essa noite, se eu creio, eu falo, eu verbalizo. Lucas, eu não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, glória a Deus. Nenhum de nós aqui nessa noite está vivendo totalmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos no processo. Mas existe uma chamada de Deus para nós nos aliarmos e sermos intencionais. Porque aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. Quer viver dias bons? Quer que seu amanhã seja de bênção? Quer que a sua família seja transformada? Quer que o seu local de trabalho seja alcançado pelo Senhor? Comece a declarar, comece a profetizar. Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus e começou a guerrear, começou a declarar: Deus, eu através da fé agora acredito que o Senhor vai criar algo. O Senhor vai criar algo na minha família, o Senhor vai criar algo no meu trabalho, eu vou começar agora a declarar, eu vou começar a profetizar. Deus, enquanto eu não ver, eu não vou parar. Qual foi a última vez que você teve essa postura? Enquanto eu não ver, eu não vou parar. Eu vou começar a concordar com as verdades dos céus. Eu vou começar a declarar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mateus 12, versículo 34 ao 37 diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Estava meditando nisso aqui. E isso me encheu de temor. Não sei se isso te enche de temor, mas isso aqui me encheu de temor. Eu creio na palavra de Deus, amém? Quantos creem na palavra de Deus que é a verdade? Que não somente aquilo que Jesus disse é verdade, mas como a palavra de Deus está dizendo, os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa, mas essa palavra aqui, não é Paulo que está dizendo, não é Moisés, é o próprio Senhor Jesus. Jesus estava dizendo que um dia, todos nós estaremos diante desse tribunal, e nós vamos prestar conta de toda palavra ociosa, de toda palavra torpe, de toda palavra que não glorifica a Deus. Porque se você voltar e ler um pouquinho esse texto, são 3 situações, mas a última que Jesus chega aqui nessa situação, falar de raça de víboras para os fariseus, é que Jesus tinha curado um endemoniado, cego e surdo.
E os fariseus começaram a dizer que era por Beelzebul que Jesus estava expulsando aquele endemoniado. Ele diz: olha, vocês não entendem. Isso aqui que eu estou fazendo é pelo Espírito Santo. E se a cura chegou agora através de vocês o reino de Deus. E Jesus está dizendo que eu e você, nós vamos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca. Isso aqui me marcou muito, porque o Senhor não vai pegar palavras aleatórias, está comigo? O Senhor não vai escolher, olha, em 2016, em janeiro, dia 1º, Lucas falou isso. Olha, em março de 2023, Lucas falou isso. Estou profetizando que eu vou ver até lá, estamos em 2023, mais uns 70 anos eu estou feliz. Em 2093, em janeiro de 2093, o Lucas disse isso. O Senhor não vai pegar algumas palavras, o Senhor está dizendo todas as palavras. E sabe por que o Senhor vai nos cobrar? É porque através das nossas palavras, nós podemos criar, queridos. Através da nossa palavra, nós podemos trazer vida ou morte. O Senhor sabe o que Ele colocou em nós. É por causa disso que Ele vai requerer tudo aquilo que nós falarmos. E nós aqui como igreja nunca gostamos de colocar fardo nas pessoas, porque isso não faz parte da natureza de Jesus. Mas o meu desejo ao compartilhar esse texto com você é que a partir de amanhã você possa sair daqui e saber que você tem agora uma responsabilidade de dar vida onde tem morte, de trazer ordem onde tem caos, de trazer luz onde tem trevas, de trazer sal onde não tem tempero nenhum, porque o Senhor já nos deu essa autoridade. Eu amo o que Jesus está dizendo ao seu próprio respeito. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E se Jesus tem toda a autoridade, eu também sou filho, eu também sou irmão, então eu também, você também, nós temos toda a autoridade. E tudo que nós precisamos agora é concordar, é verbalizar, é começar a declarar, é começar a gerar na vida das pessoas que estão à nossa volta. E eu já quero entrar no meu terceiro ponto, eu crio realidade quando eu transbordo. Olha o que a palavra de Deus está falando sobre os discípulos estavam caminhando ali com Jesus no caminho de Emaús. E Lucas 24:32 diz: perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Qual foi a última vez que nós falamos com alguém e as pessoas dizem: olha, eu não entendo, mas você está falando aqui comigo, tem algo ardendo aqui no meu coração. Eu não entendo, mas aquilo que você está dizendo está se movimentando algo aqui dentro. Eu não estou entendendo. Mas quando você fala, tem uma coisa diferente. Está me levando à mudança, eu não sei. Você pode me explicar o que é isso? Era isso que os discípulos sentiram ali no caminho de Emaús. E eu acredito que não somente isso, todas as pessoas que conversavam com Jesus, elas tinham essa perspectiva. Uma das formas de nós nos enchermos de Deus, para nós transbordarmos sobre a vida das outras pessoas, é falando. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5:19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Querido, eu amo ouvir louvores, eu amo, falando sério, eu amo. Se puder, eu passo o dia inteiro ouvindo, eu só não ouço quando tem alguém junto comigo, mas se não tiver, eu estou sempre ouvindo. Porque uma das formas de nós nos enchermos de Deus é falando e também ouvindo. Eu falo e ouço. Eu já disse isso aqui nessa noite, mas todas as vezes que nós falamos, isso está criando um espaço em nós, isso agora está começando a criar raízes. É por isso que tudo agora que nós precisamos falar é alinhado com a vontade de Deus, porque todas as vezes que você fala, isso vai tendo um espaço, isso está sendo criado uma fé, está sendo gerado algo em você. É por isso que você começa a profetizar, por isso que você começa a declarar. E uma das coisas que eu sei, que eu estou vivendo a vontade de Deus,
que eu estou transbordando a vontade de Deus é quando pessoas estão avançando em Deus. Lucas, como eu sei que eu estou transbordando? Como eu sei que eu estou sendo uma bênção na vida das pessoas? Quando pessoas estão avançando, quando pessoas estão conhecendo a Jesus através da minha vida. Quando pessoas tiveram um encontro com Deus, usando o que o pastor Bill Johnson diz, nós temos uma dívida com o mundo, um encontro com Deus. Eu e você, nós temos uma dívida, o mundo está esperando por mim, o mundo está esperando pela sua manifestação, o mundo está esperando pelas suas palavras, o mundo está esperando por aquilo que você está declarando, o mundo está esperando por aquilo que você está profetizando, por aquilo que você vai profetizar. E olha o que a palavra de Deus diz, lá em Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Imagina comigo, Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Jesus está dando ali um longo ensino. E quando ele terminou aquele ensino, a multidão começa a olhar uma para a outra e fala assim: olha, ele está ensinando aqui coisas legais, talvez coisas que até nós já sabemos, mas as palavras dele têm autoridade. O que eu estou pregando aqui nessa noite não é sobre você ser positivista comigo, porque isso a ciência já te ensina. Se você ler artigos, você vai descobrir que a ciência te ensina isso. Olha, se você começar a declarar, se você começar a falar palavras positivas, você vai melhorar. O discípulo de Cristo não é uma pessoa positivista, mas é alguém que nasceu de novo e agora carrega algo dentro que é poderoso. O que nós carregamos que é poderoso? O Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que a coisa mais incrível que Jesus veio fazer na terra foi nos tirar do inferno. Não, a coisa mais incrível que Jesus veio aqui na terra foi restaurar o nosso relacionamento com Ele. E nós só restauramos o nosso relacionamento que Jesus disse: olha, eu estou indo embora, mas eu estou deixando o Espírito Santo no meio de vocês. Sabe por que quando nós falamos, nosso coração queima? Sabe por que quando nós falamos e nós sentimos algo diferente? Não é porque nós somos positivistas, é porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E é isso que Jesus tinha, é por causa disso que o ensino de Jesus, a multidão olhou para ele e falou assim: como que esse cara aqui está ensinando? Está tendo autoridade, como é que funciona esse negócio? E o mundo, ele está esperando por mim, ele está esperando por você. Olha o que Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Eu amo isso, porque a palavra do Senhor está nos dizendo, quando nós somos intencionais, quando nós declaramos palavras de Deus, sabe o que está acontecendo agora? Nós estamos concedendo graça àqueles que estão ouvindo. Nós estamos dizendo: olha, existe algo, existe um poder que pode te tirar do pecado, existe um poder que pode transformar seu casamento, existe poder que pode te tirar dessa situação, existe um poder que pode tirar dessa depressão, existe um poder que pode tirar de você esse desejo de você suicidar. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que seja para edificar, de que forma quando as pessoas ouvirem a sua voz, elas vejam a própria graça de Deus em ação. Querido, eu e você, nós somos uma extensão da graça de Deus, nós somos a extensão do amor de Deus. E eu quero terminar lendo 2 Coríntios 5, 18 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicando: reconcilie-se com Deus.
Nós entregamos a nossa vida a Jesus e agora nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Nós nos tornamos representantes dos céus. E a mensagem que o Senhor nos deu, a mensagem que o Senhor deu para mim, deu para você, sabe qual foi? Você que está longe do Senhor, reconcilie-se com Deus. O Senhor nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação. O Senhor nos chama para sermos essa voz, para chamar o seu irmão, para chamar o seu tio, o seu avô, o seu primo, a pessoa que está no seu local de trabalho. O Senhor deseja que você transborde e você diga: olha, deixa eu te dizer, reconcilie-se com Deus. Se você não crê, eu creio por você. Eu tenho o ministério da reconciliação. O Senhor colocou em mim esse ministério. E agora eu quero declarar sobre você, eu quero profetizar sobre você. Eu quero convidar você nessa noite a não ser passivo. Levante comigo nessa noite. Comece a profetizar, comece a declarar a vida de Deus. Comece a trazer a realidade dos céus. Não seja passivo nessa noite. Comece a profetizar, comece a declarar as verdades dos céus. Comece a concordar com aquilo que os céus já disse ao seu respeito. Lucas, o que é que o céu disse ao meu respeito? Que você vai prosperar, que o seu casamento vai dar certo, que seus filhos servirão ao Senhor, que pessoas vão ser curadas através da sua vida, que pessoas serão ressuscitadas, que pessoas serão transformadas. É isso que o Senhor deseja fazer